Na escola muito bons, mas Jesus é bom. Meus irmãos, quero louvar a Deus pela vida de todos os homens de Deus que estão aqui na minha retaguarda, louvar a Deus, enfim, pela vida de todos que estão aqui, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Quero louvar a Deus também pela vida da moça mais linda da face da terra, a minha esposa, que mais uma vez me acompanha na obra de Deus. Hoje nós não trouxemos a nossa princesinha, hoje ela clamou por estar na igreja do avô. E ela está vivendo um período muito lindo na presença de Deus. No meio da segunda semana de janeiro, perto da meia-noite, estava na sala e ela ganhou um celular. E ela estava ouvindo louvores com fone de ouvido. Só que eu percebi que ela começou a chorar. E ela soluçava, chorava e soluçava. Aí eu percebi que era o agir de Deus naquele momento. Desliguei rápido a televisão, abracei ela e ela chorou mais ainda. Aí eu tirei o fone do celular. Aí estava tocando aquela música Volte a Sonhar, Deus ainda realiza sonhos. E ela dizia Jesus, Jesus, e chorava. E à medida que o choro aumentava, chamei a minha esposa e disse: vamos orar. E oramos. E perto da 1 da manhã, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Jesus é bom. Então nós estamos vivendo um período muito abençoado. 7 anos de idade. E Jesus já está trabalhando poderosamente sobre a terra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vos trago uma mensagem simples, direta e objetiva, porém vinda da parte de Deus. Lucas capítulo 7, verso 11. Os que encontraram mais uma vez, digam amém. Amém. Se houver do seu lado alguém que não tem um exemplar da Bíblia, por favor, divida com ele ou com ela a palavra de Deus. Pegamos a palavra do Senhor que está escrita assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam ao defunto o filho único de sua mãe, que estava viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. E depois se apoderou de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Diga amém. Amém. Meus irmãos, eu quero refletir convosco uma mensagem subordinada ao tema: o levantar de uma nova história. O levantar de uma nova história. Aleluia. Meus queridos irmãos, Lucas é o único dos evangelistas que tem a ousadia de registrar esta passagem bíblica. Enquanto Mateus escreve aos judeus apresentando Jesus como Messias, enquanto Marcos escreve aos romanos apresentando Jesus como servo, e como João apresenta universalmente Jesus como verbo encarnado, Lucas apresenta Jesus como homem aos gregos. E Lucas registra poderosamente esta passagem bíblica. É bem verdade que o Evangelho segundo Lucas, ele foi escrito por encomenda, porque no coração de um homem muito rico e abastado ardia a vontade de conhecer mais acerca de Jesus. Esse homem chamado Teófilo convida Lucas para uma pesquisa e diz que financiará, será o mantenedor de tudo que ele precisar, a fim de que essa pesquisa seja realizada. Ele então dá a Lucas tudo que precisa, e Lucas passa pelos mesmos lugares onde Jesus passou e colhe de pessoas que viveram e que viram os milagres de Jesus, relatos tremendos e gloriosos. E ao final de toda uma pesquisa, nasce então o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho que apresenta Jesus como um homem perfeito, apresenta Jesus como um homem. Jesus é apresentado como um homem, e na sua humanidade, entendendo o sofrimento do homem, ele então viaja 40 quilômetros até esta cidade chamada Naim.
E quando ele chega antes que a porta se feche. Porque a Bíblia Sagrada está dizendo: e chegando-se perto da porta. Havia uma tradição em Naim, e que quando havia uma procissão com um defunto, ao passar toda a procissão, eles então fecharam as portas da cidade, pois que o cemitério era do lado de fora da cidade. Mas Jesus é tão bom, tão glorioso, tão poderoso, que ele chegou antes da porta se fechar. Eu vou repetir: Jesus é tão poderoso que ele chegou antes da porta se fechar. É por isso que eu estou profetizando na introdução dessa mensagem que Jesus está agindo antes que a porta se feche. Tem muita gente pensando que a porta vai fechar, mas Jesus ele chega muito antes para fazer um grande milagre. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada não dá um nome, mas a Bíblia mostra que ela é viúva. A Bíblia também diz que ela é mãe, e é mãe de um único filho. A vida dessa mulher, poderíamos dividi-la em pelo menos 3 partes: passado, presente e futuro. O seu passado foi um passado de tristeza, porque a Bíblia diz que ela é viúva. Ela perdeu o seu marido, ela perdeu aquele que era o chefe da casa, ela perdeu aquele que fazia as vezes de mantenedor, do homem que põe comida e alimento em cima da mesa. Então o passado dela é de muita tristeza. O presente não é de tristeza apenas, mas ele também é carregado de desespero, porque quando o marido morre, o seu filho então toma as vezes de homem da casa. A história extra-bíblica mostra que esse jovem morreu entre 17 e 25 anos de idade, nos dando a entender que ele era quem sustentava a sua mãe, ele era aquele que socorria as necessidades da sua mãe. Então a Bíblia Sagrada mostra que ela se desespera, porque ela já havia perdido o marido, e agora ela está sem o seu filho. A Bíblia mostra também que o futuro dela é incerto. Ela teria pelo menos 2 caminhos a serem seguidos, porque a legislação mosaica fala na lei do levirato, que quando uma mulher ela fica viúva, ela não suscita descendência, então ela perde todas as suas propriedades e as suas possessões. Então, perdendo tudo que tinha, ela tinha apenas 2 caminhos a seguir. O futuro dela ou era ser uma prostituta, ganhando a vida vendendo o seu corpo, ou então uma mendiga, pedinte, uma pessoa que necessitava da ajuda de terceiros. Ela tinha um futuro incerto, um futuro catastrófico, um presente carregado de tristeza e desespero, um passado carregado de tristezas e lágrimas. Era essa a história desta mulher. Este era o quadro que esta mulher vivia. E a Bíblia mostra que uma multidão ela vai indo em direção à porta da cidade para alcançar fora da cidade o cemitério. E Jesus anda 40 quilômetros com aquela grande multidão, e o reflexo se apresenta, porque enquanto aquela multidão que estava em Naim, ela observava a tristeza, as lágrimas e o desespero daquela mulher, a multidão vem com Jesus, tem um sentimento diferente, tem um sentimento de alegria, tem um sentimento de segurança, tem um sentimento e uma expectativa de que a qualquer momento o milagre vai acontecer, porque em nosso meio está nada mais, nada menos do que o Todo-Poderoso que Deus enviou para estar. Então as 2 multidões estão ali, as 2 multidões se encontram, e a Bíblia Sagrada está nos mostrando que carregavam o caixão, carregavam o féretro, carregavam aquela urna, e dentro daquela urna não havia apenas um rapaz. Quando a mãe olhava para dentro da urna, ela não via apenas um rapaz, mas ela havia morta também a sua história. O que ela havia morta? Sua história, porque a descendência dela poderia ser suscitada pelos filhos, poderia ser continuada pelos filhos, mas ela teve o seu único filho morto, razão pela qual ela chora, não apenas pelo seu filho, mas também pela possibilidade no futuro teria netos correndo sobre a sua casa, teria netos sendo apresentados aqui, como nós fizemos aqui, mas ela está vendo seu filho morto, portanto esse sonho também morreu, e com ele a sua história. Deus também é Deus de história. Quando Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele está dizendo: eu sou um Deus de história. A Bíblia Sagrada mostra que os judeus eles gostam de história, os judeus acreditam em história, tanto é que a Bíblia registra várias genealogias, e quando você vai orar naquele momento em que você faz uma oração e diz: Deus, eu quero uma palavra, e abre a palavra, cai logo na genealogia, e você não entende nada, porque fulano gerou ciclano, que gerou ciclano. Sabe por quê? Porque os judeus acreditam que Deus é Deus de história, e eu também acredito que Deus é Deus de história, porque filho para os judeus é história, são história para os judeus.
filhos são história. Na grande maioria dos brasileiros, a filosofia é essa: quanto menos filhos, melhor. Quanto menos filhos, menos responsabilidade, menos gastos. É isso que muita gente pensa, é isso que muita gente acredita, mas para os judeus não. Para os judeus, eles acreditam que quanto mais filhos, melhor. Quanto mais filhos, mais bênçãos de Deus. Já dizia o sábio Salomão no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. E bendito é o homem que enche deles a sua álgeva. Filhos para os judeus são bênçãos, são histórias. Todo judeu, meus irmãos, a partir dos 5 anos de idade, ele já é ensinado a decorar a sua árvore genealógica, e ele não pode errar, e ele tem que decorar, saber quem são os seus descendentes, porque filhos são história. Meus irmãos, todo judeu gosta de ter história, gosta de ter a sua história continuada. É por isso que a esposa de Jacó chega para ele desesperada, olha e diz: dai-me filhos, senão eu morro. Quando ela diz: dai-me filhos, senão eu morro, ela está dizendo: por favor, me dê filhos, porque eu quero ter história, porque filhos são história. Quando Noemi perdeu seus 2 filhos, Malom e Quilion, ela chorou e se desesperou. Por quê? Porque estava entendendo que estava perdendo seus filhos, portanto a sua história. Quando Ana, ela entra na presença de Eli, a luta que ela passa é tão grande, a luta que ela passa é tão travada, que ela vai orando, e à medida que ela vai orando, acabam-se as palavras, e ela não tem mais palavras para orar. Ela só mexe os lábios e derrama lágrimas. Ele olha e diz: está embriagada, está cheia de vinho, está cheia de mosto. Então ela olha e diz: não, isso aqui não é bebida, é amargura de coração mesmo. É que eu estou pedindo uma bênção para Deus. Agora, quando Deus dá a bênção para ela, ela volta à presença de Eli e volta pegando na mão da bênção e diz assim: Eli, eu estava orando aquele dia por essa bênção aqui, por este menino orava eu, agora eu tenho história. Sendo assim, meus irmãos, história significam filhos, e filhos denotam história, descendência, continuidade da descendência, portanto continuidade da história. Eu me lembro de Abraão, que um dia ele resolveu fazer um culto em casa, um culto na tenda. A Bíblia registra esse culto em Gênesis capítulo 15. A Bíblia Sagrada mostra que Abraão entra dentro da sua tenda e ele quer fazer um culto em casa. Ele quer fazer um culto para Deus, mas é um culto que Deus não se agradou. É um culto que foi chamado de culto da murmuração. Abraão entra dentro da sua tenda e começa a falar: Senhor, eu tenho feito tudo que o Senhor tem dito para eu fazer, mas eu não tenho filhos, eu não tenho história. O Senhor tem dito para eu fazer, eu tenho feito. Sai do meio da tua parentela, eu obedeci. Sai do meio de um dos caldeus, eu obedeci. Sai de perto do seu sobrinho Ló, e eu obedeci. Tudo que o Senhor manda fazer, eu faço. Tudo que o Senhor manda fazer, eu obedeço. Só tem uma coisa: eu já sou avançado em idade, a minha mulher também, e nós não podemos ter filhos, nós não podemos ter história. Então eu só tenho um servo, Eliezer, o meu Damasceno, meu servo. Eu não posso fazer nada com ele, eu não tenho descendência, eu não tenho história. A Bíblia registra em Gênesis 15:4 que a Bíblia mostra dessa forma: é tirando um para fora, é levando um para fora. No hebraico, no original hebraico, a Bíblia mostra que é como se Deus pegasse na mão de Abraão e dissesse a ele: saia da tua tenda agora e entra dentro da minha. É como se Deus dissesse: acabou a reclamação, Abraão, acabou o mimimi, acabou a murmuração, então agora abra os seus ouvidos, porque eu vou falar com você. E Deus pega na mão dele e tira ele de dentro da tenda dele e coloca dentro da tenda de Deus. E é como se Deus dissesse: Abraão, eu já estava dentro da sua tenda, mas agora eu quero que você veja só o teto da minha tenda. Será que você consegue? Então ele manda Abraão olhar para o céu. Olha para o céu, Abraão. E Abraão olha para o céu, o teto da tenda de Deus. E quando Abraão olha, diz: que céu estrelado, que céu lindo e maravilhoso. E o hebraico vai nos mostrar que quando Deus pergunta para ele, Deus pergunta com ironia, já sabendo que ele não poderia fazer o que Deus pergunta para ele se ele consegue. Então Deus diz: será que você consegue contar as estrelas? Olha para o céu e conta as estrelas, Abraão. Ele começou a contar, eu acredito que ele começou a contar. Ele conta 1, 2, primeira dezena, 3, 4, 5, segunda dezena, terceira dezena. Eu acredito que ele chegou na primeira centena. E à medida que Abraão chega na primeira centena, ele começa a ter dúvida: aquela ali está muito brilhante, será que eu já contei? Aquela outra ali está mais brilhante ainda, será que eu já
contei. Aí ele perde a conta. E quando ele perde a conta, ele diz: Deus, eu não consigo contar. Então segura aí, Abraão, que eu vou dizer para você: assim será a tua descendência, tão numerosa quanto as estrelas dos céus, Abraão. Assim será a sua história. Aleluia. Filho é história. Filho na Bíblia é história. Portanto, quando aquela mulher olhava para aquele caixão, ela via dentro do caixão a sua história morta. E tinha gente que ia levando a história dela, e tinha gente que ia levando, e o caminho era direcionado. Já havia um final a ser alcançado, e o final era uma sepultura aberta. O final era uma cova aberta. O final era alguém esperando, alguém dizendo assim: eu só estou esperando chegar para nós colocarmos enterrados. Mas a Bíblia Sagrada está nos mostrando que Jesus chegou antes deles chegarem no cemitério. Jesus chegou antes deles chegarem no cemitério. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que a sepultura esteja aberta, ainda que tudo esteja mostrando que acabou, ainda que tudo esteja mostrando que não dá mais, ainda que tudo esteja mostrando que o final é esse, Deus manda dizer: eu vou levantar uma nova história. Eu vou levantar uma nova história. Eu vou levantar uma nova história. Eu profetizo lá dentro da sua casa, aquele filho problemático, aquele marido de coração duro, aquela pessoa que diz: eu não vou. Jesus está dizendo: eu vou levantar uma nova história. Eu vou levantar uma nova história. Eu vou levantar uma nova história. Eu vou levantar uma nova história, diz o Senhor. Aquela mulher chorava porque o seu filho estava morto, e Deus manda te perguntar: o que é que morreu na sua vida? O que é que Satanás conseguiu matar? O que é que Satanás conseguiu tirar de você? O que é que Satanás conseguiu colocar dentro de um caixão? O que é que Satanás conseguiu matar? E você vai chorando dizendo: morreu, não tem mais jeito, não tem solução. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda tem jeito, ainda tem solução. A irmã de Lázaro, quando Jesus chegou, por causa da sua agonia, por causa da sua revolta, ela agrediu a Jesus com palavras. Quando Jesus chega, ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É verdade, ela estava muito aflita, muito entristecida, mas Jesus não ligou para aquelas palavras. Sabe por que Jesus não ligou? Porque Jesus olhou para ela e disse: mulher, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Senti uma glória de Deus. Diga para quem está do lado, por favor, profetiza: isso é palavra de Deus. Diga: quem pensa que a história morreu está enganado. Na minha opinião, a parábola mais direta do Antigo Testamento. Ezequiel, então, ele é levado a um vale, e quando ele é levado a esse vale, Deus manda ele rodear por volta do vale. Ele está rodando e rodeando em volta do vale. O Senhor pergunta: será que esses ossos aí podem reviver? Será que ainda tem jeito? Será que ainda tem solução? Será que ainda tem uma saída? Será que eu posso refazer algo aí? Será que eles poderão reviver? E é interessante que a palavra avivamento significa reviver, voltar à vida, voltar à vida, voltar a viver. Será que ainda tem jeito? Será que ainda tem solução? Será que ainda dá? Senhor, eu não sei, mas Tu o sabe, porque além de onipresente, além de onipotente, o Senhor também é onisciente. O Senhor sabe de tudo, meu Deus. Então o Senhor disse: então profetiza, libera a palavra, porque eu vou fazer através da palavra. Então Ezequiel se levanta e diz: assim diz o Senhor, aleluia, vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Enquanto eu profetizava, houve um movimento contrário à morte, porque a Bíblia mostra: houve um ruído de ossos se juntando a ossos, cada um ao seu osso. Aleluia! A morte causa silêncio, mas Deus, trazendo vida, vai fazer com que se movimente aquilo que está parado, vai fazer com que faça barulho aquilo que está em silêncio. Em outras palavras, Deus está dizendo:
ainda dá. Vou levantar esse vale de ossos secos. Vou levantar esse vale de ossos secos. Vou levantar esse vale de ossos secos. Aleluia, eu creio, Senhor. Aleluia. Quando Ezequiel diz, Senhor, o Senhor sabe, ele está dizendo, o Senhor sabe a quantidade, porque Ezequiel diz, são muito numerosos. Quando ele diz, o Senhor sabe, tu sabe, ele está dizendo, o Senhor sabe há quanto tempo, porque no original hebraico, a Bíblia está mostrando que estão sequíssimos. Sequíssimos no hebraico original é esbranquiçado, ou seja, muito tempo exposto à luz do sol. Oh, aleluia. Deus sabe quanto tempo, Deus sabe a quantidade. Aleluia. E Deus sabe o que está fora da posição. Aleluia. Porque a Bíblia diz o ruído de ossos se juntando a ossos, cada um ao seu osso. Cada um na sua posição. A tíbia na sua posição, o fêmur na sua posição, o crânio na sua posição, a coluna toda foi reconstruída e voltou à sua posição. Para que haja um grande avivamento, primeiro Deus coloca em ordem todas as coisas. Primeiro Deus coloca no lugar todas as coisas. E vou te dizer uma coisa, quando alguém tem uma luxação no braço, cadê o Kleber? Ele está aí, se eu estiver errado ele me corrige, eu trabalho na área da medicina. Quando alguém tem um deslocamento, uma luxação no braço, esse deslocamento faz com que o osso saia da posição e inutiliza todo o membro. E ele precisa ser colocado na sua posição. E colocar osso na posição dói demais. Dói demais, mas reabilita o membro a fazer as suas atividades. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Colocar as coisas no lugar dói, mas Deus se agrada. Dói, mas é a vontade de Deus. Dói, mas gera vida daquele que está nessa situação. Deus vai levantar uma nova história. Deus vai levantar uma nova história. Deus vai levantar uma nova história. Deus irá levantar uma nova história. Segundo Reis, capítulo de número 13. A Bíblia diz que um soldado morreu. Então estão preparando para ele um funeral com honrarias. Só que o exército inimigo vem. E quando o exército inimigo vem, aqueles homens se desesperam. E à medida que eles se desesperam, eles dizem, nós precisamos colocar em algum lugar. E alguém diz, tem um buraco aberto ali. Joga ele naquele buraco e vamos embora. Precisamos fugir do inimigo. Então pegam aquele homem morto que não servia para mais nada. Então pegam ele e jogam no buraco. Mal sabiam eles que aquele buraco era a sepultura do homem de Deus. Eu vou repetir. Aquele buraco era a sepultura do homem de Deus, chamado Eliseu. Aleluia. Bastou ele cair no fundo do buraco, tocar nos ossos no fundo do buraco, aquele homem ressuscitou e se colocou de pé novamente. Está entendendo o mistério aí? Está entendendo o mistério aí? Está entendendo o mistério aí? Eu não sei que está no fundo do poço, ainda tem jeito, é claro que tem. Tem milagre no fundo do poço para você. Deus tem milagre para você lá nas profundezas, no fundo desse poço. Ela vê sua história morta. E quando ela vê a sua história morta, ela se desespera, ela chora. E Jesus vai direto a ela. E quando Jesus vai direto a ela, Jesus olha para ela e diz, não chores. Eu acredito, eu imagino que Jesus tenha limpado as lágrimas dela. Jesus limpou as lágrimas dela e disse, calma, não chore. E aquilo gerou um impacto tremendo, porque a multidão que está com Jesus, todos estão olhando. E a multidão que está com ela, todos estão olhando também, dizendo, quem é esse aí? Quem é esse aí? Que falta de ética, que falta de decoro. Num momento como esse, tudo bem. Vai consolar a mãe, consola, mas não para o cortejo. Consola, mas não para o cortejo. Vai atrasar. Precisamos enterrá-lo logo. Tem horário para enterrar. Depois que Jesus consola a mulher, a Bíblia diz, e parando, e tocando o esquife, e parando os que levavam. E tocando o esquife, e parando os que levavam.
Está entendendo o mistério? Aleluia. Tem gente que está pensando que vai chegar lá na sepultura. Tem gente que está dizendo: vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos enterrar, não serve, vamos levar, vamos enterrar. Aleluia. Mas quem parou e quem tocou naquele esquife foi a mão de Jesus. Aleluia. Quem tocou naquele esquife foi a mão de Jesus. Deus manda dizer para você que tudo tem um limite. Tudo tem um limite e uma medida. E existem momentos em que a mão de Jesus, ela chega e para e diz: daqui não passa. Daqui não passa. Está entendendo o mistério? Daqui não passa. Deixa quem quiser te elogiar. Deixa quem quiser julgar. Deixa quem quiser blasfemar. A mão de Jesus está dizendo: eu vou parar quem está fazendo isso. Eu vou parar quem está fazendo isso. Eu vou parar essa procissão. Eu vou parar esse cortejo. Eu vou parar essa situação. Oh, aleluia, Deus. Ainda essa semana Deus vai parar alguém. Ainda essa semana a mão de Deus vai parar alguém. Ainda essa semana a mão de Deus irá parar alguém. Até agora tem sido lágrima, até agora tem sido tristeza, até agora tem sido desespero, mas a mão dele vem aí dizendo: basta. 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 História. Primeiramente, aqui no texto, implícito e explícito na mandada. É a primeira vez, sério. Eu digo apresento de fruto falante. É a primeira vez que a Bíblia apresenta de fruto falante. Porque Jesus para. E quando Jesus para, Jesus jovem, comandando agora, levando. Comandando agora, levando. Aleluia! Levantar de uma nova história. Levantar de uma nova história. Levanta para coisas novas. Levanta para respirar de novo. Levanta para enxergar de novo. Levanta para falar de novo. Levanta para andar de novo. Levanta. Deus está dizendo: eu estou levantando uma história nova. Coisas novas. Coisas novas. Coisas novas. Coisas novas. Coisas novas.
ressuscita o jovem. Ele se senta, ele começa a falar. Ele diz: que multidão é essa? Que caixão é esse? Tira esse negócio de mim. Quem é esse homem tão lindo que está na minha frente? Eu ouvi uma voz tão gloriosa. Por isso eu voltei. Por isso eu voltei. Eu acredito que Jesus pega o braço dele e leva até a mãe e diz: mãe, aqui, a história que morreu, eu levanto hoje a nova história para você. E quem dizia que seria mendiga, e quem dizia que seria prostituta, está desesperado, porque eu ressuscitei teu filho. Ele vai te sustentar, ele vai ser um homem próspero, ele vai ser um homem de Deus, ele vai te dar netos, e você vai ver os correr pela sua casa, ele vai te dar história, descendência. Se você quiser levantar a mão, se é profecia para nós. Tudo que estão dizendo que a sua vida vai ser, tudo que estão dizendo, tudo que estão falando, tudo que estão profetizando malignamente, não vai acontecer. Porque Jesus vai levantar uma nova história. Aí na Assembleia de Deus, Belém, ele deve estar pregando, e dentro do meu coração diz: Deus, não tem nada. Eu vou falar porque eu estou triste, mas ele não tem uma palavra. E a igreja se alegrou. E aí no final, o cantor, ele deu um abraço assim. Depois, eu estava na porta da igreja, a maioria dos irmãos já foram embora, ele me deu um abraço. Ele disse uma coisa para mim. Ele disse assim: eu tenho uma palavra para dar para você da parte de Deus. E eu já comecei a chorar. E ele disse assim: Deus me mostrou que o seu rosto vai brilhar com a glória de Deus dentro da sua casa. Seu rosto vai brilhar com a glória de Deus dentro da sua casa. O tempo foi passando, eu estou levantando, eu estou dando vitória, eu estou abençoando. E hoje em dia, quem me humilhou me olha diferente. Aleluia, Deus fiel. Fui o primeiro da minha casa a ter um curso superior. Aleluia. Deus está me abençoando. Hoje em dia, quem me humilhou, me chamar de doutor. Para a glória de Deus, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus levanta novas histórias.